Oi, sejam bem-vindas ao Para Elas de 2026. Já vamos dar início aos novos temas que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro tema do Para Elas é sobre ser construída por dentro. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de enviar esse vídeo para alguém que você, alguma amiga, para alguém que você lembrou, e não se esquece de curtir o vídeo. Vamos começar com esse tema tão importante para o início da nossa vida, para podermos viver tudo o que Deus preparou para nós. Uma vida sem uma base, sem uma estrutura, ela se desmorona. É exatamente como uma casa. Se ela não tiver alicerce, se não tiver uma base, ela não for bem construída, firmada, projetada para estar erguida, permanecer por muito tempo, ela não irá subsistir, ela não irá aguentar. Então, na nossa vida também, a gente precisa de bases, nós precisamos de fundamentos preciosos, fundamentos importantes, para que a gente possa viver por muitos e muitos anos em fidelidade ao Senhor, obedecendo a Ele. Para isso, Deus ele começa trabalhando nas nossas fundações, da nossa vida. Então, ao seguir e ao decidir seguir a vontade de Deus para você, Ele vai te levar, Ele vai te levar ao processo que Ele preparou exclusivamente para você. E para isso, Ele vai te lapidar, Ele vai trabalhar em você. E eu trouxe um texto que é em Jeremias 18, que fala sobre o oleiro construindo, o oleiro fazendo um vaso. E é assim Deus conosco. Ele quer nos construir da forma que ele desenhou para nós. E nesse texto a gente vai ver que o oleiro, ele amassa o barro para fazer da forma que deseja o vaso. E para vocês, Jeremias 18, do 1 ao 12. Fala assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, e se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Deus te conduzirá ao lugar certo para o teu processo. Existe um lugar para Deus trabalhar em você. Muitas vezes, esse lugar vai ser aquele lugar que você menos espera. É aquele lugar que este lugar pode ser um lugar que você rejeita ou um lugar que você tem fugido. Deus ele sabe exatamente o lugar apropriado para nos lapidar, para estar junto de pessoas que vão também estar nesse processo, para cooperar
com a obra, com aquilo que Deus está fazendo. O início pode ser doloroso, assim como eu li para vocês, que quando o oleiro ele amassa o barro, esse amassar de quebrando, né, desmanchando o, o barro para dar uma estrutura a ele. Assim, Deus ele faz conosco, ele nos coloca no meio de certas situações que vai nos esticar, que é para trabalhar em nós o nosso caráter. O início pode ser até doloroso, mas saiba que Deus, ele é bom e compassivo, que ele vai te ajudar em cada etapa. Ele vai estar com você em cada fase do processo. Basta você se render e permitir que Deus molde você da forma que ele tem, a forma que ele deseja para você. Esse amassar do barro é para que quebre, né? É para desmanchar a antiga estrutura que não serve mais. Deus não vai remendar algo novo no velho, não. Ele desmancha, ele refaz, ele faz um novo novamente. Você, nesse processo, você se sentir que está sendo esmagada, não duvide do amor de Deus por você, porque o Senhor, ele nada pode fazer com que ele deixe de te amar. Nada pode mudar a essência, a natureza de Deus. Tudo o que Deus permite, os processos que Ele permite na nossa vida, são sempre para um bem maior. E é nessas situações de esticar, de esmagar, é que vai sair algo precioso da nossa vida. Não tenha medo. É nesse momento que a presença de Deus vai estar com você, você vai perceber cada vez mais a presença de Deus, você vai buscar a presença de Deus e você vai conhecê-lo, você vai ser aprofundada, fortalecida, conhecerá como um amigo, como um protetor, como o Senhor da sua vida, como um pai. Deus ele vai se revelar a você as várias características dele. Uma das mais que eu conheci nesse processo foi, que tenho conhecido diariamente, é o amor dele. O amor dele que é tão grande, que é tão profundo, que nada pode nos afastar desse amor. E é esse amor que vai nos dar segurança para você passar, para você aguentar o processo. Porque ser construída por dentro vale a pena. Ser construída por dentro é você se tornar a pessoa que Deus te criou para ser. É se tornar a imagem e semelhança de Jesus. E por isso que vale a pena você passar por esse processo de ser refeita pelas mãos do oleiro. Nesse processo, Deus também quer alinhar os seus pensamentos ao dele. Quanto mais você o buscar em oração e na sua palavra, você está deixando, vai permitir que Deus transforme os seus pensamentos. Então, antigos pensamentos vão sair para dar lugar ao novo de Deus, à verdade de Deus, a verdade do reino, a verdade de quem Deus é. As mentiras vão sendo quebradas pela palavra e você vai receber a luz do Senhor em áreas escuras que você nem conhecia, que você nem sabia. Só Jesus que pode trazer essa luz, a verdade dele, sobre lugares escuros do nosso coração. Atitudes que não condiz com a palavra, com a verdade, com o que Deus é, vai sendo cada vez mais deixadas de lado, você vai
trabalhando nelas, o Espírito Santo vai trabalhando nelas para que você possa agir conforme como Jesus faria. Não se culpe, não tenha vergonha quando pensamentos, atitudes que estão desalinhadas com a palavra vierem sobre você, você se lembrar. Saiba que o Espírito Santo ele está tratando você. Ele é amoroso, ele é doce, ele é cordial. E quando ele traz essa revelação na nossa vida, é para que a gente possa ajustar, a consertar, para que possamos viver a verdade de Deus de forma que o agrade. Então, o Espírito Santo não vai trazer condenação a você. Quando ele te lembra algo que está desalinhado com a palavra, alguma atitude, e que talvez você vergonha, se sente um pouco culpado, ou vinha uma culpa, não é de culpa, mas é para você se um conserto sobre isso. É para te ensinar que para você fazer diferente. Você pode ser parecida com Jesus, que você pode fazer diferente. Saiba que não há nada impossível para o Senhor. Talvez você veja, não, isso aqui, eu faço isso aqui há anos. Eu não me vejo fazer de uma forma diferente, não tem jeito. Mas eu te digo, tem jeito sim. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode fazer de você uma nova criatura. E você permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você, de dentro para fora, você vai se tornar cada vez mais linda, uma obra-prima parada por Deus. Há esperança para você. Nada está perdido. Assim como o oleiro, ele desfez o vaso, ele amassou o barro e fez outro vaso. Deus pode te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Que você seja cada vez mais moldada pelas mãos de Deus e se torne a pessoa que Ele te criou para ser. Neste momento, um coração quebrantado e humilde e deixar o Senhor trabalhar em nós, a sua vontade ser operada na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente pode não se olhar dentro dos planos do Senhor. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, para que você possa enxergar a verdade do que Ele pensa para você, do que Ele tem para você. Se queremos ser edificadas e plantadas por Deus, fazer parte, crescer e frutificar, será necessário fazer o certo e obedecer à voz de Deus em toda direção. Não podemos desistir de praticar a verdade, de fazer o bem em todo o tempo. Mesmo que a gente não veja o resultado imediato, mas que não desistamos de fazer o que é certo. Não pensando em algo para receber em troca, não, mas querendo agradar a Deus, querendo dar o melhor a Deus com a nossa vida. E uma das formas também é confiar em Deus. Mesmo quando a gente não entende, mesmo que a gente não está entendendo o processo, mesmo que a gente não esteja compreendendo todas as coisas que estão acontecendo conosco, mas a confiança é que vai proteger o nosso coração das dúvidas e do medo. Eu tenho visto que a confiança é uma arma muito poderosa, é uma ferramenta muito poderosa para a gente ter a paz em nossa vida. Porque quando confiamos em Deus, todas as coisas vão se encaixando, todas as coisas vão indo para o lugar certo. Você possa permitir
ser construída por Deus. Ele sabe exatamente o desenho original para a tua vida. O que Ele sonhou, o que Ele projetou para você. Obrigada a você que acompanha o Para Elas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. God is good.